Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou falar sobre o método Slice e como você pode usá-lo para separar partes de uma string. Muita gente conhece e usa o método Slice da classe Array e usa esse método para trabalhar com arrays, criar uma nova cópia de um array já existente, extrair partes de um array, entre outras tarefas. Mas nós também temos o método Slice da classe String, que serve exatamente para trabalhar com strings. E com ela você também pode criar uma nova cópia de uma string, e não somente isso, separar, fatiar uma string, extraindo apenas a palavra que você precisa. Para entender como usar o método Slice, a gente precisa entender a sua sintaxe. E é basicamente assim: string, que seria uma string qualquer, né, que você quer trabalhar. Aí você chama o método Slice e logo em seguida você coloca o parâmetro de início e o parâmetro de fim. Esse parâmetro de início define o índice a partir do qual você quer começar a extrair uma determinada palavra. E esse parâmetro de fim, você indica o índice final, que vai representar o final da sua string. Uma coisa importante, o parâmetro início ele é inclusivo e o parâmetro fim é não inclusivo. Então vamos fazer um exemplo aqui para você entender melhor como isso funciona. Eu vou criar primeiro uma variável e uma frase para a gente poder trabalhar. Então vamos lá. Criei a variável texto e vou criar uma frase. JavaScript é uma linguagem poderosa. Pronto, agora já tem uma frase para a gente poder trabalhar. Agora vamos supor que eu quero recuperar uma parte dessa string, ou seja, eu quero extrair uma substring a partir do início dessa frase. Ou seja, vamos ser mais específico, eu quero recuperar a palavra JavaScript que aparece logo no começo. Então eu vou criar uma nova variável porque o método Slice ele não altera a variável original que você está trabalhando, ele cria uma nova cópia. Então vamos criar uma nova variável, eu vou chamar de substring. E aí eu uso a variável que eu quero operar, que nesse caso é texto, e aí eu chamo o método Slice. E agora, como eu quero recuperar a palavra JavaScript, o J ele está no índice 0, que é o primeiro índice dessa string, porque em JavaScript todo índice começa com 0. Então, como é a palavra do início, ele vai ser 0. E aí, a gente precisa definir o índice final. Então, vamos contar em qual índice se encontra a letra T, que é a última letra da palavra JavaScript. Então, vamos lá. O J, a gente já viu que ele está no índice inicial, que é 0. Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a letra T, ela está no índice 9. Mas lembra que eu falei, o parâmetro de início, que é 0, ele é inclusivo. Então, se eu definir 0, então o J ele vai ser extraído. Agora, o T ele está no índice 9. E lembra que eu falei, o parâmetro fim ele é não inclusivo. Então, se eu colocar índice 9, ele não vai extrair a letra T. Então, para extrair a letra T, eu tenho que colocar 10. Tenho que colocar aqui, ó, 10. Aí você pode perguntar, mas por que isso? Por que não colocar 9, já que é o índice onde se encontra a letra T? Isso é mais para facilitar o uso, porque, por exemplo, JavaScript é uma palavra que tem 10 letras. Eu vou selecionar aqui, e aqui o Visual Studio Code ele já me mostra, ó, selecionado 10. São 10 letras. Então aí fica mais fácil de entender. Porque se você pegar o parâmetro final com o parâmetro inicial e você subtrair 10 menos 0 é 10. Então ele sabe que na hora de extrair, ele vai extrair 10 letras. Então esse é o truque, o mistério aí para você trabalhar com o método Slice. O parâmetro inicial ele é inclusivo e o parâmetro final ele é não inclusivo. E aí isso ajuda a definir o tamanho da palavra que vai ser extraída, que é JavaScript, né? Que é 10, se são 10 letras, tá bom? Então, vamos testar? Para isso, a gente pode logar o conteúdo da variável substring no console. Então, vamos lá.
console.log. E aqui eu coloco a variável substring. Agora é só salvar e executar aqui. Node slice. E ele logou a substring, ou seja, a palavra inicial da frase. Logou JavaScript. E agora, se eu quiser extrair uma substring a partir de uma posição específica, ou seja, que não está no início da frase, é só você definir qual é o índice inicial que você vai usar, o índice onde está essa palavra que você quer extrair. Por exemplo, eu quero extrair a palavra uma. Então vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O U está no índice 13, então eu vou colocar 13. Agora eu quero extrair até a última letra, que é o A. Então é 13, 14, 15. Agora você lembra, 15 ele é não inclusivo. Então se eu quero pegar o A, tem que ser 16. Então vamos lá, vamos colocar aqui 16. E aí, 16 menos 13 é 3. Se você selecionar a palavra uma, olha só, são 3 letras. Legal, né? Então vou salvar, vamos executar de novo e logou a palavra uma. E para terminar, e se eu quiser pegar a última palavra, que nesse caso é poderosa? O método slice ele tem um truque para você poder contar de trás para frente. E aí você só precisa passar um parâmetro no método slice. Por exemplo, poderosa é uma palavra que tem 8 letras. Então, se eu colocar aqui, menos 8, isso significa que ele vai contar de trás para frente. Então, ele vai pegar as 8 últimas letras da frase JavaScript é uma linguagem poderosa. E as últimas 8 letras é poderosa. Então, aqui, ele vai logar poderosa. Vamos testar? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Pronto, logou poderosa. Bacana, né? Então, é assim que se trabalha com o método slice, entendendo muito bem como usar esses parâmetros. E aí você pode separar as partes de uma string, né? Uma substring, uma determinada palavra que você quiser para usar aí no seu projeto ou para uma necessidade específica que você tenha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ficar até o final. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau.